Vamos pensar em fazer essas maravilhas aqui florescerem? São os nossos maravilhosos cactos, né? Essa beleza intensa, perene, né? Que veio do deserto, né? Então, nós sabemos o seguinte: que cacto não gosta de água, que cacto gosta de sol, mas nem tudo nós sabemos. Então hoje eu vou estar aqui dando umas dicas para vocês importantes de como fazer seus cactos florescerem, né? Eu já tive alguns aqui que floresceu, mas temos aqui a mamilária que tá florescendo, tá com botões, né? Então vamos falar sobre isso hoje, como ó, o botãozinho aqui também, fora que ela dá muita colônia, né? Vamos falar hoje de cactos, como fazer eles florescer, tá? E vamos à nossa vinheta para que a gente comece essa matéria maravilhosa com essas espécies perene, né? Vamos saber de onde veio e quais são as dicas importantes para eles florescer. E as flores duram tão pouco tempo, né? É uma beleza tão escassa, assim, bem rápida, mas a trajetória para fazer eles florescer é bem longa. Então vamos à nossa vinheta, já deixa o seu like, fique até o final conosco, tá? E a família Cultivando Suculentas e Plantas agradece o seu like aí, já deu o seu like para não esquecer, se inscrevam nas letrinhas vermelhas e faça membro, seja amigo da família Cultivando Suculentas e Plantas. Notifique o sininho para que sempre que tenhamos vídeos novos, né, o YouTube está notificando vocês. Vamos à nossa matéria. Bom, pessoal, os nossos cactos, né? Nós sabemos que eles são nativos do México. Oh, país maravilhoso, né? Nativos do México, né? Eles vieram da América Central, né? Do México. Então, as áreas lá é um local muito árido, né? Nós sabemos que é verdade, sim, que cacto gosta de sol e bastante sol, pessoal, não é pouco, tá? Em excesso. Então nós vamos estar falando aí de 3 itens muito importantes que nós temos que saber para fazer essas maravilhas florescer. Sol pleno. Vamos estar falando de umas 4 mais ou menos. Rega, que é muito importante também, tá? Estresse hídrico, por que será? E qual é o adubo mais importante para eles, né? Diferente de suculentas. O adubo de suculentas é outro, mais importante. Vocês sabem qual é? O adubo de suculenta, o mais importante é o cálcio,
né? Não quer dizer que elas não precisem aí dos 20 mais 20 adubos que temos aí, né? E eles também precisam de todos os tipos de adubo, sendo que vamos florescer, então vamos exagerar. Vou começar pelo adubo, tá bom? O adubo mais importante para os nossos cactos florescerem é o fósforo, né? A nossa famosa farinha de osso, o nosso famoso orgânico que nós utilizamos na cozinha, né? Água de arroz, que é riquíssima em fósforo, tá? Tem até a farinha de peixe e a farinha de sangue. Todos esses produtos, farinha de osso, farinha de peixe, farinha de sangue, são encontrados em Garden Center, tá? Vocês observem ali a quantidade de fósforo que eles têm e o NPK também serve, sendo que nós sabemos que o N é o nitrogênio, o P o fósforo e o K o potássio. Então, como o P é o fósforo, para nós utilizarmos com sucesso nos nossos cactos, será o do meio, o número maior, tá? 8, 14, 8, 12, 6. O importante é ter o fósforo sempre mais forte para os nossos cactos florescerem com sucesso, ok? E aí a gente também tem o bocashi, tá? Que é um produto químico aí também, um adubo bem legal, tá? Que nós podemos estar utilizando para florir nossos cactos com sucesso, né? Esse foi o item que eu quero falar para vocês muito importante. Temos o outro. Ah, Simone, e o sol? Então, o sol é todos os itens que eu vou estar falando aqui para vocês são importantíssimos. O sol é muito importante para o seu cacto florir, demais. O sol é tão importante para eles quanto a rega, né? Vamos ter que ser um pouco mesquinhos aí na rega, tá? Porque, pessoal, os cactos, eles são... Já ouviram falar que todo cacto é uma suculenta? Então, por que isso? Mas nem toda suculenta é um cacto. Quase todas não são um cacto. Mas todo cacto é uma suculenta. Vocês estão vendo esse aqui? Né? Uma paródia. Todo cacto formado pelo homem é uma paródia. Isso aqui é uma paródia. O homem que fez foi eu. Essa paródia. Essa paródia eu ganhei quando o canal fez, acho que 2 meses, né? Foi da minha mãe. Essa outra paródia aqui eu também fiz, tá? Esse não, esse foi um produtor que fez, né? Mas esses dois foram o produtor, mas esses dois foi eu, porque eu aprendi a fazer e vou estar relembrando aí esse vídeo para vocês como fazer. Eu só tô querendo comprar mais, né, cactos para poder fazer diferente. Eu quero comprar agora do vermelho, do amarelo, enfim. A paródia, vocês podem ver que tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, ela contém uns espinhos, né? Na coloração branquinha, tá? Apesar dela ser bem verdinha, sendo que essa parte de cima contém muito líquido. Ela é muito preparada para falta de água. O cacto é muito preparado, muito mais preparado do que nossas suculentas, tá? Então, da onde os cactos vieram, eles tinham uma amplitude
amplitude térmica. O que é uma amplitude térmica, Simone? Uma amplitude térmica, um deserto, entendeu? Enorme, que não tinha vegetações, né? Então, lá no México, na América Central, onde eles ficavam bem escondidos e ficam até hoje, não tinha vegetação para que eles precisassem ser regados, e assim eles vieram para o nosso país, né? E nós gostamos dessa maravilha rústica, dessa planta exótica que é os nossos cactos, né? Há pessoas que não gostam, né, Lia? Beijo, Lia. A Lia falou, eu não gosto de cacto, não sei o que, a vida já é assim, sabe? Enfim, Lia, mas tem muita gente que gosta, né? Então, é uma suculenta, saiba disso. Ela não gosta, pessoal, porque ela fala que tem espinho e espeta ela, mas é só saber mexer, né? Então, pessoal, eles vieram de um deserto amplo, né? Uma amplitude térmica muito grande, que ficava muito tempo sem rega, muito tempo sem chuva, chuvas que chovem assim de uma forma em um local e outra forma não, entendeu? É bem assim o clima. Então eles vieram já preparado, a natureza perfeita, né? Preparado com líquidos, né? Vocês podem ver que todos são gordinhos. E se o seu cacto ainda não floresceu, é porque ele ainda é muito jovem, tá? Mas ele vai florescer. E para ele florescer, já falamos de um item, que é o fósforo, né? Segundo item, o sol. Precisa de sol, pessoal, sol demais, tá? Exagere no sol com os cactos. Vocês não vão me fazer a tortura de pegar tão bonitinho, vou lá botar no banheiro. Vai falecer o seu cacto, nunca mais vai florescer esse bichinho. Que tristeza. E o problema de você jogar ele no sol de repente? Não, pessoal, vocês vão estraçalhar a vida desse cacto. Às vezes até a morte, mas eles demoram e são bem perenes para morrer. Mas não quer dizer que eles não vão sentir. Bonito é para ficar no banheiro, mas se você tiver uma janela bem iluminada. Caso contrário, de enfeite, só coloque e retire, por favor, que eles agradecem. É um ser vivo, ok? Então você vai tirar do banheiro, da parte que está na sombra, ou da mesa do seu computador, né? Ou daquela mesa que você quer botar no centro da mesa, e aí você vai aos pouquinhos, adaptando ele ao sol, porque senão você vai queimar ele. Mas Simone, o cacto não precisa de sol, como que ele vai queimar? Ele vai queimar porque a troca de temperatura brusca, se ele está muito tempo na sombra e você joga ele no sol, ele vai queimar. Ele é um ser vivo, meus amores, então ele precisa de adaptação também, ok? Então você vai aos pouquinhos tirando e botando umas horinhas de sol até ele se adaptar, porque se ele ficou uns 3 meses, 4 meses na sombra, não coloque diretamente no sol, ok? Eles agradecem. Então, falamos de sol pleno. Agora vamos falar de uma coisa também muito importante, as regas. Pessoal, ele é muito perene, todos eles. Eu adoro esses maravilhosos que dão colônias, né? Eles são perenes, tá? Duram muito. Eles adoram um substrato com areia, sim, com areia. O cacto gosta de um substrato com areia de construção.
sem outro item para colocar aqui. Como a suculenta tem vários itens para ser colocados, né? Perlita, tem arroz, casca de arroz carbonizado. Não, pessoal, o cacto gosta de areia. O cacto veio de solo pobre, tá? Então, nós vamos adubá-lo? Sim, vamos adubá-lo, mas é muito devagar, tá? Tudo bem devagar, até porque eles são devagar, tá? Então, as regas são assim. Hoje eu reguei, vamos supor, hoje eu reguei. Você vai ser um pouco bem egoísta e vai deixar ele um tempo longo sem água, porque ele precisa dar flor. E o que acontece no quarto item, já ligando ao quarto item para falar para vocês, o estresse hídrico, que liga a rega a isso, tá? A rega é ligada ao estresse hídrico. Então, eles precisam ficar secos, 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 secos. Vocês vão prometer para mim que vocês, quando for regar, regou uma vez, esqueçam. Ah, Simone, mas e o teste do palito não funciona? Funciona. Claro que funciona. Você vai ver ele bem seco, mas você vai evitar de regá-lo, por favor, porque senão você pode até melar ele. Ele está acostumado com a temperatura árida, uma temperatura seca, um solo pobre na América Central, nativo do México. Então você imagina aquele deserto com muitos cactos que estão lindos, sem precisar de rega, tá? Mas claro, você vai regar ele uma vez por mês. Ele segura até 3 meses, pessoal, sem rega, tá? Ah, Simone, mas o meu fica na chuva. O meu também. Chuva. O único aqui que eu vou falar para vocês que não está na chuva ainda é esse, né? Porque ele pega sol da manhã e no máximo aí 4 horas de sol, mas é porque eu ainda não pude trocar ele de vaso. Mas eu vou trocar. E ele vai pro sol sim, porque o sol vai me dar florzinhas. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Essa parte do pelinho, você vê que ele é verde escuro, não é? A cabecinha dele é verde escura, tá? Existe essa paródia aqui, apenas plantada, sem essa parte verde aqui, só a cabecinha dela, ok? Que é o que tá aí na capa, só a cabecinha dela, tá? Então, ele dá essas florzinhas lindas, cor de abóboras, tá? Esse branquinho. Esse pelinho aqui, pessoal, quanto esse pelinho, tanto quanto esse pelinho, esse pelinho aqui que é mais, bem mais durinho, e esse aqui da mamilária, que é tipo estrelinhas, que são brancos também, eles foram feitos. As nossas suculentas não tem a película que modifica de cor, que protege disso, daquilo, a pruína. Então, o nosso cacto, ele contém pelos, tá? Que vão protegê-los da queimadura do sol. Interessante, né? Então, esses pelinhos são a proteção deles contra coisas bem fortes, contra sol forte, né? Eu vi que esse daqui, ele aumentou, reproduziu bastante depois que eu coloquei ele no sol, tá? Ele não era assim, ele era minguado. Essa daqui reproduziu muito também depois que foi pro sol, gente. Olha que maravilha de colônia. Então eu gosto de cacto porque eu gosto das flores. Esse aqui é um cacto que demora muito tempo para crescer, mas ele tem um nome, só que agora eu não sei o nome dele para falar para vocês. Ele cresce muito, tá? Ele dá muito alto.
e ele não é desse tamanho, mas o cacto ele também gosta de lugar compacto, tá? É várias dicas aqui, eu falei 3, 4, mas eu acabo liberando tudo que eu sei, porque é assim que eu sou. Eu sou a Simone do canal Cultivando Suculentas, que já merece o seu like. Não esqueça, jogue aí o seu like. Pelo amor de Deus, já vale o seu like? Não é? Então, para nós, pessoal do YouTube, o like é muito importante. Para vocês é só dar uma clicadinha aí, sem egoísmo, ok? Porque mostra pro pessoal todo que o nosso conteúdo é bom. E o YouTube entende e começa a divulgar. Mais pessoas vão ver esse vídeo, ok? Nos ajude aí, dê o seu like, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Falamos de adubação para florescer nossos cactos. Fósforo é o top. Não vamos esquecer dos outros, tá? Que tem mais 20 nutrientes aí envolvidos que eles precisam, mas sempre priorize maior quantidade de fósforo, tá? Para que eles floresçam. Vamos dar um boom neles aí para eles acordar. Deixe no sol, sempre no sol. Eles amam o sol e quanto mais sol, mais flor. E as flores são mais maravilhosas, coisa mais linda e dura tão pouco. Por que que ela dura tão pouco? Ela dura pouco, pessoal, porque ela suga muito do cacto. Então ela não consegue ficar muito tempo e por resistência própria o cacto desfaz ela mais ou menos em 3 dias. No máximo até uma semana, para que nós só tiramos uma foto para guardar, né? No nosso porta-retrato, mas é muito cansativo pro cacto aquelas florzinhas, tá? Mas é a beleza e deixa a gente ver como é. Tem flores lindas, elas exatamente são um pouco gordinhas, se vocês observarem as pétalas, justamente para se sustentarem um pouco mais e não sugar tanto a força dos nossos filhos lindos, tá bom? Como eu já falei aqui, o deserto ele não tem, né, vegetação no solo para controlar a temperatura, né, para controlar a vegetação. Então eles são bem pobres, tá, de nutrientes. Então não tem mais o que falar. A amplitude térmica dele já diz tudo. Deixe seu cacto pegar muito sol. Regue o seu cacto lá, regou hoje, viu que o palitinho tá saindo seco e que bom, vou deixar um tempo, pode deixar, tá? E se fica na chuva e no sol, deixa o tempo cuidar, a chuva cuidar, a natureza cuidar, que ela se encarrega, tá? De cuidar. Mas não esqueçam do fósforo, por favor, para vocês terem flores lindas e maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um beijo do canal Cultivando Suculentas e Plantas, tá? Eu amo cactos, tá? E espero que vocês também. São flores lindas que dão, tá? E não só os cactos, mas todas as plantas que florescem precisam de uma quantidade maior de fósforo, ok? Então, ficamos por aqui. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado dos nossos espetadinhos. Manda um beijo para Lia, pessoal. Manda um beijo para Lia, que a Lia não gosta de cacto. Lia, beijo, Lia, beijo, Lia. Beijo, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Não tem como não gostar. São seres vivos, né? E maravilhosos. E exóticos. E turbinam aí nosso quintal, nossas varandas. Ok? Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau, tchau.